separei alguns slides para direcionar essa apresentação, onde eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no Instituto Bioicos, que trabalha com a divulgação científica, com a comunicação científica. E a interface que isso pode fazer com os projetos que estão presentes aqui nesse evento. Então, meu nome é Professor Douglas Peiró. Eu gosto de me apresentar assim, sempre como professor, porque é uma profissão muito digna e sem a qual não existiriam outras profissões, né? Eu gosto muito quando a Mônica também menciona isso, e me marca bastante, Beto, outros professores e todo mundo que trabalha com educação ambiental, de certa forma, também são professores. Eu sou o diretor executivo, atualmente, do Instituto de Biologia Marinha Bioicos. E o que significa bioicos? Às vezes as pessoas têm dificuldade na pronúncia. O significado de bioicos vem do grego, onde bios significa vida e oikos, casa. Isso é bastante comum para a gente da biologia, né? E esse significado ele foi aprofundado não só a casa, mas como a morada da vida, né? A gente sabe que a vida surgiu no oceano e a gente homenageou esse oceano com esse nome. Então é a casa, a morada da vida nos oceanos. E a nossa missão, ela está voltada à educação e à divulgação científica da cultura oceânica. A princípio, a gente não conhecia essa palavra, cultura oceânica, e a gente chamava de ciência e tecnologia oceânica, de transformar aquilo que a gente conhece e produz na academia, nos institutos de pesquisa, em uma linguagem mais acessível, palatável para quem não está lá dentro. Não adianta a gente produzir esse tipo de conhecimento se ele não chega à população, se ele não chega à comunidade. A gente tinha um outro nome para isso, né? A extensão universitária era um dos nomes. E tudo isso que a gente vem fazendo, desde uma data que eu ainda vou falar para vocês, para conservação marinha. A nossa atuação, ela é nacional, porque atinge diversos locais, porque a atuação é principalmente online, apesar da gente ter um cenário aqui na cidade de Ubatuba, utilizar a cidade de Ubatuba como um cenário que é tão lindo como todo o litoral norte, como desde São Sebastião ao sul do Rio de Janeiro, porém o nosso alcance tem atingido cada vez mais pessoas e indo cada vez mais longe. Por ser na língua portuguesa e ser online, nós temos atingido países de língua portuguesa na África, Portugal, por exemplo, também na Europa e outros lugares, e temos recebido feedback desse material que a gente produz sendo utilizado em escolas nesses lugares. E o que nos deixou muito feliz foi que isso atingiu a África e países muito pobres, e a gente receber feedbacks de pessoas, não que a gente não tenha certas dificuldades aqui no Brasil, que também a gente está ocupando esse espaço e fornecendo certos tipos de informação, como eu vou mostrar para vocês ainda, mas também chegando a outros lugares. E como reconhecimento desse trabalho feito nacionalmente e internacionalmente, nós fomos premiados pelo Prêmio Diplomacia Verde para Jovens da União Europeia no ano de 2021, e também, durante esse ano, tivemos o patrocínio da National Geographic, que fez um edital especial para trabalhos que são realizados online por conta da pandemia. Então, tivemos um ano de patrocínio e treinamento da National Geographic para a produção de conteúdo para educadores. Então, essa abrangência, além do litoral norte, tem se estendido para outros lugares. Então, essa é a nossa linha do tempo. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que trabalha em projetos aqui, e eu gostaria de mostrar a nossa história. E ela começou em 2007, quando eu, como professor universitário na época, comecei a ministrar cursos de extensão universitária, que se estendeu até 2016. Em 2016,
nós percebemos um potencial desses cursos, dessa extensão universitária, chegarem a outras pessoas, não só da universidade que eu dava aula, mas para outras universidades, escolas, para o público geral. Então teve essa trajetória que eu chamo de embrionária de 2007 a 2016. E em 2016 nós começamos a utilizar os mecanismos das redes sociais para distribuir um tipo de conteúdo, né, conteúdo científico nessa linguagem que hoje a gente chama de divulgação científica ou comunicação científica. Então, a partir daí, começou um período de amadurecimento e a descoberta desse potencial para aquilo que a gente chamava antes Projeto Bioicos. A partir de um determinado momento, nós sentimos a necessidade de oficializar isso como uma ONG, como uma instituição do terceiro setor, que aconteceu no ano de 2020. Então, já completamos 3 anos como instituto, como ONG, já passamos pela primeira fase de direção, onde eu fui o primeiro diretor-geral, e já passamos por um processo de eleição, onde tem uma rotatividade dos cargos que a gente pode ver no próximo slide. Com isso veio o reconhecimento do Conselho Regional de Biologia, que nos percebeu e nos chamou a atenção. Pessoal, está na hora de vocês estarem cadastrados, fazerem parte, o trabalho que vocês estão fazendo está sendo de relevância. Então, tivemos esse cadastro e o sonho que eu tive, que eu até estava comentando com o pessoal da Octomares, começou quando eu tinha 21 anos, em 2001, no primeiro ano de Biologia, onde eu fui fazer um curso de campo com o professor Adilson Françoso, e eu vendo aqueles professores dando aula, eu pensei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser esse tipo de professor, dar aula em campo. Então aquilo marcou a minha vida e é o que eu venho fazendo e transformando a minha vida e de outras pessoas por meio disso. Então, curso de campo, livros, palestras, etc. E para essa ONG a gente precisou formar um grupo, né? Como eu falei, tem uma rotatividade. A nossa diretora-geral é uma ex-aluna minha. A gente pode ver que é formar um grupo de líderes formado por jovens adultos com aproximadamente 30 anos, né? Ou média de 30 anos. Eu sou o mais velho, com 43 anos. Mas eu fui formando essas pessoas, foram meus alunos na faculdade, ou foram meus alunos dentro do Projeto Bioicos. Eu tenho bastante orgulho e honra de ter formado um grupo e já perceber que com 43 anos eu já tenho um legado que está sendo construído, e o meu sonho é que essas pessoas levem adiante esse projeto, se eu não tiver mais aqui um dia, ou se eu, o que quer que aconteça comigo, esse projeto continue e perpetue. Foi inspirado nos grandes projetos que vocês trabalham, né? Projeto Tamar, muita inspiração também a gente tem no Argonauta, etc. Se eu for falar todos que nos inspiraram é injusto. Então, baseado nos projetos que vocês conhecem, que vocês trabalham. Então, só que vocês vão perceber que a gente veio para complementar. É uma outra área. Mais uma questão que eu gostaria de salientar é sobre o nosso sistema de organização. Quando a gente vê uma empresa, existe um sistema de organização, um organograma, que ele é vertical, onde tem o presidente em cima, os líderes e uma hierarquia. O nosso é horizontal, é como se a gente estivesse olhando por cima. É como se fosse um sistema tribal, onde a gente tem líderes e sublíderes, outros líderes importantes, e as pessoas vão se acumulando em volta, sem que tenha alguém que esteja em cima dos outros, mas todos estão no mesmo patamar e dentro de um grande círculo. Essa foi uma sacada que nós tivemos para também incorporar e ter uma divisão de tarefas de uma forma diferenciada, diferente do sistema capitalista que a gente vem observando em empresas, por exemplo. Nós temos canais de comunicação. Tá bom. O que vocês fazem, então, no Instituto Bioicos? Nós trabalhamos com comunicação. Isso demorou um tempo para a gente perceber. Demorou um tempo para sacar qual que era a nossa.
começou com cursos lá de 2007, 2016, onde eu era professor em universidades públicas e particular. Comecei dando cursos de extensão universitária e isso foi se transformando, foi tendo a necessidade de transpor barreiras. E a internet e as redes sociais foram a oportunidade de transpor isso. O nosso site é considerado um portal, que ali no cabeçalho a gente pode ver que temos cursos, EAD, livros, mentoria, palestras, revista, podcast, canal, etc. Então se tornou um portal. E uma coisa que não tínhamos percebido ainda, que nos foi até alertado, entre aspas, pela Embaixada de Portugal, que trabalhou no Prêmio Diplomacia Verde para Jovens, é que nós tínhamos o maior portal de conteúdo sobre cultura oceânica da língua portuguesa. Então, até o momento, a gente não conhece um portal que tenha essa estrutura, com a linguagem escrita, com áudios, com audiovisual, com cursos, com livros, com cursos EAD e assim por diante. Então, percebemos que somos uma potência para esse tipo de comunicação. E falando em revista, nossa revista surgiu em 2016, quando a gente percebeu que a gente fazia diferença. Só que os artigos científicos, como o pessoal acadêmico sabe, é muito difícil de ser interpretado, principalmente para quem não está na academia, concorda? E, com isso, nós começamos a pegar esses conteúdos que são ensinados na academia, ou são de curiosidade, ou são importantes para a sociedade, e começamos a transformar isso como se fosse um resumo expandido de um congresso. Esse resumo expandido tem em torno de 1000 palavras, 3 figuras, e é de leitura muito fácil, 5, 6 minutos. Isso atrai o público. Os estudantes de biologia, veterinária, outras áreas ambientais se identificam com esse tipo de comunicação nesse tamanho. Então a gente falou, que era um blog, vamos transformar numa revista, e até o momento nós temos 160 artigos publicados, um artigo publicado a cada 15 dias, isso religiosamente, entre aspas, desde 2016. E para organizar esse material que vai disponível online, nós transformamos em volumes. E a cada 6 meses a gente reúne 12 artigos e transformamos num volume, colocamos no nosso site e deixamos disponível para quem quiser baixar de forma gratuita. Esses artigos estão sendo utilizados por professores de rede pública, rede privada, estão sendo utilizados por editoras, como eu vou mostrar ainda para vocês, para complementar o trabalho e o estudo. Esse tipo de material, chamado material paradidático, que está sendo inserido dentro de material didático. Editoras estão licenciando nossos artigos para colocar em livros, em textos de interpretação para interpretação, para assuntos relacionados à biologia e até dentro da área de português, para saber identificar, porque a linguagem de comunicação científica virou já uma modalidade da escrita, como o jornalismo por exemplo, como um relato, como uma reportagem. A divulgação científica já tem esse tipo de status dentro da língua portuguesa. E aqui a gente vê alguns exemplos dos artigos que nós publicamos, sobre lontras, sobre algas, sobre ecologia, estrelas do mar, e assim por diante. Indo nessa onda da revista, essa revista não é simplesmente um apanhado que a gente faz ou junta algumas palavras e coloca e publica. Ela passa por uma revisão por pares, assim como passa um artigo científico. É claro que ele é mais simples, ele não tem coleta de dados, ele não tem uma discussão envolvendo esses dados, mas ela passa por pelo menos 3 ou 4 revisores especialistas da área. Então, a qualidade desses artigos, ela é uma qualidade elevada, ela passa por um crivo, por uma correção. E aproveitando isso,
em 2020, nós tivemos uma ideia, e percebendo que os podcasts estão sendo um tipo de linguagem muito consumida, principalmente por um público mais jovem, nós transformamos aqueles artigos em podcasts, como leitura, por exemplo. Então a gente faz a leitura e interpretação daqueles artigos e são apresentados nesse podcast. E criamos também um outro programa que algumas pessoas daqui já nos presentearam com entrevistas, como a Laura, por exemplo, o Hugo Galo. Estamos esperando a entrevista do Projeto Tamar. Vou convidar o pessoal do Supereco, o Andri, para fazer uma entrevista com a gente também. Onde a gente teve uma ideia de fazer uma coletânea, né, de especialistas e para ter esse acervo guardado, sendo reproduzido nas mais diversas plataformas de streaming de podcast. E além disso, a gente transpõe e transforma isso em vídeo. Então a gente tem uma diversidade de programas no nosso YouTube. Até esse momento, eu estou falando de milhares e milhares de leitores. No nosso site a gente tem a visita de mais ou menos 25 mil pessoas por mês. A gente tem essa estatística. O mesmo número, 25 mil, que acessam o nosso podcast por mês, fora as plataformas que não dão essa informação. Temos 9 mil pessoas seguindo o nosso canal, mas isso atinge um número muito maior. E pelas redes sociais, isso acaba sendo exponencial, tendo uma audiência de aproximadamente 500 mil de pessoas que nós já conseguimos contabilizar. Então, o número de pessoas que acessa esse conteúdo, o qual a gente consegue atingir, é muito grande, é muito interessante. E esses são os nossos programas. Durante o treinamento da National Geographic, a gente fez treinamentos para utilizar o próprio celular para produzir documentários, aquele chamado cinema de documentário de guerrilha, onde você utiliza os recursos que você tem, o fone de ouvido do próprio celular, a câmera do seu próprio celular e produzir esse conteúdo. Fazemos visitas a museus de história natural, visitas a aquários, como já fizemos aqui em Ubatuba, isso para estimular aquele telespectador a fazer esse tipo de visita, a ir a um aquário, a ir a um museu, porque isso é importante, isso educa, né? As novas instituições zoológicas, elas estão totalmente adaptadas, principalmente aqui no Brasil, a fazer um trabalho de educação ambiental muito incrível, e a gente incentiva por meio dessas visitas, onde um dos membros faz essa visita e vai estimulando a participação. Aqueles artigos que eu mencionei da revista Biologia Marinha também são transformados em vídeo. A gente tem aqui na ponta esquerda e ponta direita os artigos que a gente produziu, que já passou por um critério de avaliação, e ali um apresentador faz a interpretação, imagens, infográficos, vão sendo apresentados para ilustrar esse tipo de comunicação, que também é uma ótima forma de chegar essa informação sobre cultura oceânica para as pessoas. E tudo isso é impulsionado pelas redes sociais. Então, fazer divulgação científica não é só utilizar Instagram, não é só utilizar Facebook. Precisa de uma estratégia, precisa de uma base muito fortalecida para fazer a divulgação científica. E a gente, tendo essa consciência, vindo de uma escola acadêmica, tem isso como noção, que quase a gente está com 80 mil seguidores no Instagram. Isso não é o nosso carro-chefe, é só uma janelinha para convidar as pessoas a virem a ler nossos artigos, escutar nossos podcasts, ver nossos vídeos. E o legal é que diferentes públicos usam diferentes ferramentas. As crianças, um público mais infanto-juvenil, acessa mais o YouTube. O público mais jovem, o podcast. O pessoal que está na faculdade, leitura de artigos. Então a gente vai expandindo e não tem um único público-alvo. Então isso vai chegando a diversas pessoas e a gente tem
o relato de professores de diversos lugares do Brasil que isso está chegando até eles e eles vêm utilizando isso dentro de sala de aula. Aqui um exemplo de que isso está chegando dentro da sala de aula. Nós licenciamos, só um exemplo de 2022 e 2023, pelo menos 8 dos nossos 7 artigos e um podcast para que isso seja inserido dentro do material didático da Editora Moderna, Poliedro Educação, Editora Brasil, etc. Então está chegando lá, então se está chegando e está sendo incorporado no material didático, é um sinalizador para a gente de que as coisas estão sendo feitas de forma séria assim, e estão sendo valorizadas. Então é uma honra para a gente. Temos participado de eventos como esse, por exemplo. Infelizmente, aqui em Ubatuba tem só eu, e 2 novas integrantes estão sendo incorporadas, então a gente não tem braços suficiente para participar de tudo aqui na cidade, mas a gente tem uma equipe, como eu mostrei para vocês lá no começo, que está distribuída em vários lugares do Brasil. Isso é muito bom porque a gente tem uma diversidade de pessoas, de origens, de raças, de gênero, por exemplo, e isso é muito bom. Por outro lado, aqui em Ubatuba acabo ficando um pouquinho sobrecarregado e não tenho tempo de fazer tudo o que precisaria. Então agora a gente incorporando novas pessoas, talvez sim. E também tem um fator importante que no final eu vou falar, que é a necessidade de termos patrocinadores ou patronos para que a gente consiga incorporar essas pessoas, para a gente continuar fazendo esse tipo de material. Nós temos participado como apoiadores de eventos, fornecendo os nossos produtos e nossos conteúdos. Então, o pessoal lá do centro acadêmico, por exemplo, da Unesp, do Instituto Sonográfico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina, pede material para a gente patrocinar. A gente fala para eles, não temos dinheiro para mandar, mas a gente tem todo esse conteúdo para vocês, a gente dá de presente. Então a gente tem participado e ajudado outros eventos a acontecerem. Então isso é muito legal de compartilhar com vocês. Para manter essa estrutura, como eu falei, durante um tempo tivemos o patrocínio da National Geographic, isso foi muito importante, mas nós produzimos nós temos produtos como cursos presenciais, cursos EAD. É o que mantém as coisas funcionando. A manutenção de um site, a manutenção de endereços da web, paga a anuidade de um responsável técnico no CRBio, essas coisas mais simples que a gente precisa. Então são esses os nossos produtos que foram os iniciais. A partir disso a gente conseguiu fazer todo aquele outro conteúdo que é gratuito, que são os vídeos, que são os podcasts, que são os artigos. Nós temos uma editora dentro do nosso instituto que já produziu 10 livros, sendo 3 deles temáticos sobre baleias e golfinhos, sobre tartarugas, sobre pinguins e aves marinhas, que são de conteúdo inédito, e outros 7 de coletâneas de artigos, que também servem para ajudar a sustentar o instituto. Chegando a uma conclusão disso, que a princípio eu não percebia, o instituto, hoje chamado, que é o Projeto Bioicos, hoje é o Instituto Bioicos, é um canal, é uma grande rede de comunicação. É uma rede de comunicação científica, onde a gente utiliza redes sociais, onde nós fornecemos complementação para a formação, damos entrevistas, temos um podcast, temos uma revista, um canal, temos um portal muito completo para acesso da informação. Então, tudo isso girando em torno de um símbolo, de uma marca chamada Instituto Bioicos, que sem a participação de todos aqueles colaboradores a gente não tinha chegado a essa formatação. E, por fim, não poderia deixar de agradecer os nossos apoiadores,
que são a Bioecos Cursos, que trabalha com aqueles cursos presenciais online, a venda de livros, Canudo Produtos Sustentáveis, que dá um apoio para a manutenção do nosso site, e a gente tem um apoio virtual da Google for Non-Profits, que é uma linha da Google, da parte de campanhas online, que eles fornecem para instituições sem fins lucrativos, então permite que a gente divulgue o nosso material de forma gratuita dentro dessa plataforma. E aproveito para fazer um convite para patrocinadores, para apoiadores, patronos, pessoal da Petrobras, que o nosso sonho é ter um símbolo da Petrobras aqui, ó, igual os nossos projetos inspiradores aqui. Eu acho que é só o que falta para a gente nesse momento, para que a gente continue a manutenção desse material que é utilizado no Brasil todo, que é utilizado no litoral norte, não está restrito ao litoral norte, né, como é o tema dessa mesa redonda, mas está aberto para todo mundo consumir. E eu peço, se tiverem professores aqui, para utilizar. A gente já forneceu alguns livros de presente para alguns colegas, né, para a Laura, do MNC, para o pessoal do Coco Companhia, etc. Bom, muito obrigado. Eu sou o Douglas Peiró, estou à disposição. Obrigado, Douglas.